Oi pessoal, meu nome é Donald Beckley. Eu sou corretor de imóveis aqui em Central Florida, na área de Orlando. Hoje eu tenho aqui comigo Mariane, agente de financiamento. Ela vai explicar como funciona o processo para brasileiros interessados em investir em Flórida. Olá, Dom. Obrigada por me receber no seu canal. É um prazer. Então, para me apresentar um pouquinho, eu sou Mariane Siriani, eu sou agente de financiamentos licenciada no estado da Flórida. Aqui a gente chama de mortgage broker, né? Então, eu trabalho com diversos bancos, diversas financeiras, investidores. Então, o meu objetivo é encontrar o melhor programa de financiamento para os nossos clientes, tá? Isso. Então, que tipo de documentos o investidor vai precisar quando ele tem interesse em comprar uma coisa aqui em Flórida? Ótimo. Boa pergunta. Como eu falei no começo do vídeo, eu trabalho com diversos programas, tá? Então, cada programa tem a sua lista específica de documentos, tá bom? Mas a maioria dos documentos seriam... Os básicos são passaporte, visto de turista, ou seja, o B1, B2, válidos, uma carta de referência de crédito. Alguns dos bancos podem pedir até 2 anos de cartão de crédito aberto, tá? Então, o que você vai fazer? Pedir uma carta de referência para o seu banco no Brasil, dizendo que você tem o seu cartão de crédito aberto por pelo menos 2 anos e está ativo e pago em dia, tá? E só uma exceção, cada banco pode pedir ou não essa carta. Além disso, também 2 meses de extrato bancário, contendo os fundos de capital para poder dar entrada no imóvel e os custos de fechamento. E que porcentagem ele precisa dar em frente? Dá para entrada? Yeah. Perfeito. A entrada começa a partir de 30%, pode ser 35% de novo, depende do tipo de programa que a gente está aplicando, se ele vai fazer como second home, se ele vai fazer como investimento, mas a partir de 30%. Algumas pessoas foram falando sobre ARM. ARM, perfeito. ARM é a amortização do financiamento, tá? O financiamento ele é amortizado em 30 anos, mas os juros ele pode ser variável, que é o que a gente chama de ARM. Então, por exemplo, a maioria dos programas é um 5-on ARM. O que significa isso? Que a taxa de juros ela fica fixada nos primeiros 5 anos e depois ela pode variar do 6º ano até o 30º ano. So ele escolhe, ele pode pagar tudo 5 anos ou ele pode reinvestir ou fazer uma outra investimento. Ele não precisa, ele não precisa fazer um refinanciamento, porque é amortizado em 30 anos. O que vai acontecer a partir do 6º ano, a taxa de juros dele pode variar de acordo com o mercado. Então ela vai oscilar. Mas o financiamento dele é para 30 anos. Então. E o tempo que a pessoa vai precisar para tudo, para acontecer essa mortgage, para tudo você tem completo até closing? Perfeito. Normalmente, essa é uma ótima pergunta também. Normalmente, a partir do momento que eu tenho todos os documentos em mãos, o processo leva de 45 a 60 dias, tá? Então, o processo de documentação depende de cada um. Porque depende do seu banco, depende do seu contador, de quanto tempo você vai conseguir para coletar esses documentos, tá? Então, já tive cliente que demorou 2 semanas para conseguir coletar, até 1 mês, depende um pouquinho. Mas a partir do momento que eu recebo tudo em mãos, 45 a 60 dias. Normalmente, essas pessoas que investem muito ocupado lá no Brasil, eles têm que visitar sua oficina aqui? Ou o que eles têm que fazer? O processo é todo feito online, a gente faz tudo através de e-mail. A maioria dos documentos eles vão assinar eletronicamente, ou se tiver, eles podem escanear, assinar e enviar por e-mail, tá? Alguns bancos exigem que eles estejam aqui presentes para o closing, né? Para o dia do fechamento, para a assinatura da entrega da casa. E nem todos, alguns a gente ainda até pode pedir uma procuração, um power of attorney aqui nos Estados Unidos para isso. Aqui tem uma diferença como a finança ou casa normal, residência ou investimento. Tem diferença. Por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa aqui que ele vai alugar. Ou ele quer comprar a casa aqui que ele quer morar. Tem uma diferença como finança, uma coisa dessa ou é a mesma coisa? Tem. Existe o que a gente chama de second home, que é o que a casa de uso próprio, né? Que ele vai vir, de passar as férias, vai utilizar a casa. Ou tem a casa de investimento, tá? A taxa de juros normalmente não influencia nisso não. O que influencia, dependendo, é o tipo de documentação. Mas é muito similar, tá, o processo, tanto para second home quanto para investimento. Então, como a gente vai saber quem qualificar? É como você vai a perguntas e você tem coisas para preencher? Perfeito. Na verdade, esse é o passo número 1 que eu recomendo a gente fazer. Logo no começo do programa, quando vocês entrarem em contato com o Dom,
Eu vou enviar uma lista para vocês, um formulário simples, 3 páginas, são perguntas pessoais. A gente precisa saber a renda, capital, onde você mora. E de acordo com essas informações que vão estar nesse formulário, eu consigo saber o perfil do cliente e saber exatamente quais os tipos de financiamento que vão encaixar para você. Então aí eu entro em contato com você e falo, olha, de acordo com as informações, a gente tem o programa A, o programa B, eu recomendo isso. Então a gente consegue delinear mais de acordo com esse formulário que eles vão preencher. Em verdade não é muito complicado, não? Não. É um processo, obviamente, burocrático, não tem como, né? A gente está trabalhando, mas ele é muito simples, ainda mais se a gente seguir seguir essa ordem, né? Vamos pré-qualificar, a gente tem as opções de financiamento. E além disso, Dom, eu falo português, eu sou a única do banco que fala português. E eu tenho todos os exemplos de documentação. Se a gente for precisar de uma carta do contador, uma carta da RH, dependendo de qual for a renda do cliente, eu tenho todos os exemplos, eu tenho tudo em português. Então, assim, eu faço uma boa parte do trabalho para vocês, para poder ajudar vocês nesse processo. So, translations, coisas como isso, é feito aqui. A translation em si, a tradução em si, eu posso te recomendar uma companhia de tradução, eles fazem a tradução, ou se você tiver alguma companhia da sua preferência também pode ser. Os documentos têm que ser traduzidos, mas normalmente eu reviso eles antes de mandar para tradução, para você não pagar por uma coisa que não vai utilizar. Ok. E aqui tem condomínios, tem townhomes e tem single family homes. E qualquer a gente pode financiar como você? Pode, qualquer um deles, tá? Os single family homes são as casas individuais, né, em lotes individuais. As townhomes, no Brasil a gente chama de casa geminada, né, aquelas casas conjuntas. E o condo aqui são os apartamentos, tá? Os 3 a gente pode fazer financiamento, porém, alguns bancos têm restrição com condo. Tá? Principalmente se ele for um non-rentable condo. O que é isso? Um apartamento para locação de férias. Então, sim, no caso do condo a gente tem algumas exceções, mas ainda assim é possível financiar. Então, Mariane, uma pergunta sobre comprovação de capital. Ótimo. Ok? Perfeito. O capital ele vai ser comprovado através do seu extrato bancário. Tá? Então, a gente vai pedir, um dos documentos que a gente pede no financiamento são os 2 meses de extrato bancário. Uma dica muito importante, Dom, isso define o seu financiamento, facilita muito. Tudo que tiver de entrada, de depósitos na sua conta durante esses 2 meses, eles vão ser questionados. Então, o banco vai te pedir um lastro de depósitos. Então, normalmente, o meu conselho para os clientes é, se você sabe que você vai comprar o capital, já deixa a sua conta que você vai utilizar organizada, com o mínimo de depósitos possível. Esses 2 meses, dentro desses 2 meses, já deixar o capital ali paradinho, para a gente conseguir fazer um processo muito mais tranquilo. Caso contrário, por exemplo, se você vender um imóvel, entrou esse valor do imóvel na sua conta, a gente vai precisar do contrato de venda do imóvel, comprovando que aquele depósito veio do contrato da venda daquele imóvel e os valores têm que bater. A mesma pessoa que fez a compra do imóvel tem que ser a pessoa que foi depositada na conta. É simples explicar, mas normalmente facilita muito se você conseguir se organizar para deixar o mínimo de movimentação possível na conta bancária, nos períodos de 60 dias. Muito bom. Vamos lá. Mariane, muito obrigado pela colaboração hoje nesse vídeo. Eu acho que foi muito bom em cobrir muitas coisas que os brasileiros estão interessados em saber sobre investimentos aqui, especialmente em Flórida. Muito obrigado por tudo assistindo esse vídeo. Se você tem alguma pergunta, só escreve aqui embaixo desse vídeo e mande uma mensagem.